Oi, pessoal, vamos lá para a nossa live. O que é expandir a consciência? Vamos mandar aviõezinhos aqui para o pessoal, para chegarem para a live. Né? Você que está entrando aí, hoje nós vamos falar sobre expansão de consciência. O que é essa tal expansão de consciência que nós falamos tanto no Axis, né? O Axis é uma ferramenta de expansão de consciência, que nós falamos tanto. Outra ferramenta de expansão de consciência são as constelações familiares, sim, também é uma ferramenta de expansão de consciência. Existem diversas ferramentas de expansão de consciência. O problema é quando a gente se prende a uma ferramenta, uma única ferramenta, e a gente acha que aquilo ali é o fim, é a única coisa que existe. A espiritualidade é a nossa ponte para a expansão de consciência, porém a gente fica perdido aí, a gente não sabe em que acreditar. E nós vamos co-criando, não, nós vamos criando a nossa vida a partir do ego. Eu trouxe aqui um quadrinho aqui, para eu explicar para vocês, para eu desenhar daqui a pouco o que é essa expansão de consciência. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar para a live, para que a gente possa explicar sobre expansão de consciência. Explicar, falar, explanar de um jeito que fique fácil para nós entender. Porque por muito tempo eu facilitei curso de barras, falando de expansão de consciência, que quanto mais nós corremos as nossas barras, que são os pontos que nós temos na cabeça, mais nós expandimos a consciência, mais nós acessamos quem nós verdadeiramente somos. Porém, eu percebi tem 7 anos, acho, 6 anos e meio que eu facilito o curso de barras, e eu percebi que muitas pessoas não entenderam o que é essa expansão da consciência. Muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas ficaram repetindo as perguntas, igual papagaio, como pode melhorar, o que mais é possível, e não entenderam que a expansão da consciência ela requer nós, da nossa parte, deixarmos a nossa centelha divina agir. Nós temos que sair da mente, do ego, a expandir a consciência, sair da mente, sair do ego, para que quem possa agir, para que nós possamos co-criar a partir da nossa centelha divina. Então, a Lia que está entrando aí é minha aluna de barras de Axis. Lia, essa é uma aula para você entender o que é realmente essa expansão de consciência que nós falamos no Axis. Eu vou desenhar aqui para vocês, desenhar para entender, para que o nosso cognitivo, a nossa mente cartesiana consiga visualizar o que é essa expansão da consciência. Essa mente cartesiana, o ego, muitas pessoas que estão presas no ego, elas precisam entender, sabe? Entender de uma forma mais material o que é expandir a consciência. Porque senão a gente fica falando em expansão da consciência. Olha, faça perguntas, entre em contato com o teu corpo fala a verdade para você, a tua mente mente. Quando a gente repete isso, é para que você comece a interiorizar, para que você comece a entender, para que fixe isso na tua mente.
é meio que proposital a gente repetir. Olha, entre em contato com o teu corpo, com a tua essência. Para de acreditar que essa dor é sua. Para de acreditar que esse pensamento é seu. Para de acreditar que a crença que era da tua mãe, do teu avô, do teu bisavô, é sua. Nós precisamos expandir a consciência, e expandir a consciência é sair dos paradigmas, quebrar paradigmas, sair daquela história que nos contaram, daquela verdade que colocaram para nós e que nós compramos como única, como o único jeito de experienciar esta realidade. Ah, eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Ah, eu nasci nessa religião, vou crescer nessa religião, e se eu sair dessa religião, algo terrível pode acontecer comigo. Porque a gente vê muito nas constelações familiares. Olha, volte para a tua religião de base, vá para a tua religião de base, qual era? Porém, se você expande a tua consciência, você começa a perceber que talvez a tua religião de base não faça mais sentido para você. E aí? E aí, quando você começa a expandir a consciência, você entende que aquilo ali não faz mais sentido para você, que você já expandiu a tua consciência e algumas coisas que você aprendeu já não conversam mais com a tua essência, com a tua alma, com o teu espírito. O que nós fazemos? E aí, o que a gente faz? Quando o que nós aprendemos lá não faz mais sentido para nós. Quando a nossa necessidade de pertencimento, ela está ameaçada. Devido ao quê? A nossa expansão da consciência. Muitas pessoas não expandem a consciência, porque sabem que se expandirem a consciência, a necessidade de pertencimento estará ameaçada. Expandir a consciência é colocar a nossa necessidade de pertencimento ameaçada, em xeque. A nossa necessidade de pertencimento dentro da religião, dentro do sistema familiar, dentro daquilo que ensinaram para você desde que você nasceu. Sabe aquelas crenças que ensinaram para nós, que ficam grudadas assim em nós, tipo uma craca que você se sujou e não sai, que você esfrega e não sai. Crenças que estão tão encalacradas, que foi uma sujeira que impregnou ali, que você demorou para limpar e impregnou a tua carne, a tua essência. Então, expandir a consciência é entrar numa banheira, vamos lá para uma metáfora, expandir a consciência, entrar numa banheira cheia de espumas, com uma água morninha, gostosa, e ficar ali de molho. E perceber que quando você fica ali de molho, aquelas cracas, aquelas crenças que você acreditou que eram suas, que estão impregnadas aí em você, elas vão se soltando. Então eu te convido hoje a entrar nesta banheira cheia de espuma, cheirosa, gostosa, cheia de sais de banho, e limpar essas cracas que estão aí, que você comprou da tua família, dos teus pais, daqueles cuidadores, dos teus professores, que tem um monte de crença que não faz sentido nenhuma, que ao invés de expandir só te limitam, e soltar, deixar essa aguinha morna, ficar lá relaxando nessa banheira de expansão de consciência, nessa banheira de deleite, sabe? Vem comigo que você vai entender o que eu tô falando. Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês.
Este desenho vai mostrar para a gente o que é essa expansão da consciência. Então, aqui, este primeiro círculo aqui, ele vai representar, aqui, vai representar o nosso consciente. O que vai representar o nosso consciente? Esse espacinho aqui, gente, ó. Esse espacinho entre a linha preta, não sei se fica bem visível aí para vocês, a linha preta que está aqui fora e a linha azul que está aqui dentro. Esse espacinho aqui, ó, onde eu estou pintando, é o nosso consciente. Consciente. O nosso consciente, ele equivale a quê? 5%. 5% é o nosso consciente. O nosso consciente é o quê? É aquilo que a nossa mente traz para nós, né? A nossa mente, as lembranças, o que a gente aprende, o que a gente aprendeu na escola, o que a gente aprendeu na faculdade, a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa disciplina. Aqui neste quadradinho preto, onde eu estou desenhando aqui, isso aqui é o nosso ego, o nosso ego. E o nosso ego, ele é dividido em dois. Nosso ego, ele é composto pelo ego e pela sombra. Tá? Sombra, ego. Aí eu acho que não dá para ver bem, mas depois você pode tirar print e aproximar. Então, o nosso ego é composto pela sombra e pelo ego. O ego, ele se comunica com o mundo exterior, ó, aqui fora é o mundo exterior. Aqui fora nós temos família, sociedade, cultura, tá? Natureza. Aqui fora, todo esse espaço aqui fora é o universo. Aqui fora existe quem? Existe a mulher, a filha, irmã, mãe, né? Aqui existe a empresária. Esses papéis aqui é o quê? A nossa persona. A nossa persona são esses papéis. Mulher, filha, mãe, irmã, empresária, terapeuta. É a nossa persona. Como nós nos mostramos lá para o mundo externo. Como nós nos mostramos, como nós nos apresentamos no mundo externo. E quando nós estamos criando só a partir do ego, separado da nossa sombra, sem ouvir a nossa sombra, nós criamos as cacas. Então, aqui no mundo interno, vamos lá, deixa eu achar um pincel de cor diferente aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha um pincel de outra cor, que eu não sei onde eu enfiei ele, como pode melhorar. Achei. Então, aqui dentro desse espaço, vou dividir em dois aqui, ó. Vou passar uma linha aqui no meio
e vou dividir em dois para explicar para vocês. Aqui dentro existe o inconsciente, inconsciente pessoal. Este inconsciente pessoal, ele está aqui, ó, nessa bola interna, tá? O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, tá? Então, aqui eu falei para vocês que o nosso consciente equivale a 5%, que está aqui, ó, entre essa linha azul e essa linha preta. Os outros 95% estão aqui, no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo. No meu inconsciente pessoal estão gravados o quê? Os problemas do meu sistema, pais, avós, né? Aqui também estão as experiências passadas da minha criança, aqueles traumas, aquela vez que o seu pai não te deu a bicicleta que você queria, aquela vez que você queria fazer aula de balé e a sua mãe não tinha para pagar, aqueles abusos que você sofreu na infância, muitas pessoas esqueceram, apagaram da memória, está aqui no inconsciente os abusos. Eu fui abusada com 4 anos de idade e eu tinha esquecido desse abuso, eu só lembrei num atendimento de uma cliente minha. Então aqui estão todas essas memórias, essas cracas, tanto as memórias boas e ruins que você guardou no teu inconsciente. E que quando acontece alguma coisa, digamos que você tem um problema sério com a sua mãe. Você não tem um bom relacionamento com a sua mãe. E sua mãe mora em outro estado. Você mora num estado e ela no outro. E aí, você resolveu sair daquele estado para ficar bem longe da mãe. Porém, todas as vezes que você entra em contato com uma mulher que é mais velha que você e que em algum ponto ela lembra a tua mãe, aciona o gatilho não resolvido com a mamãe. Por que a gente fala que os nossos relacionamentos, a nossa vida, ela traz através de um relacionamento não resolvido com a mãe, com o pai, ou da mãe e do pai, nós repetimos. Porque ativa gatilhos do nosso inconsciente, que trazem para nós aquilo que foi excluído pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, excluído por nós. Quando a gente fala que o sistema não aceita exclusões, é isso. Através do nosso inconsciente pessoal, nós recriamos, revivemos padrões não resolvidos do nosso sistema, dos nossos pais, avós, bisavós. Quando nós estamos somente no ego, quando a gente acha que nós somos foda, que a gente é uma super mulher, que nós somos um super homem e que nós resolvemos tudo através do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Só que, quando nós trabalhamos só a partir do ego, quando a gente está operando aqui esses papéis fora, só a partir do ego, nós esquecemos que nós somos uma centelha divina experienciando uma vida humana. Então, quando nós expandimos a nossa consciência, nós conseguimos acessar a nossa centelha divina. Tá. E aqui o inconsciente coletivo é o quê? Aqui no inconsciente coletivo tem tudo que a humanidade viveu. Tudo que a humanidade já viveu. Desde lá antes de Cristo, desde depois de Cristo, tudo de bom,
de bom e de ruim que a humanidade viveu, tá? Está aqui no consciente coletivo. Aqui tem todas as informações de como a gente pode ser feliz, de como nós podemos acessar nossa centelha divina, de como nós podemos transcender a dualidade do bom e mal, do certo e errado, do bonito e do feio, do verdadeiro e do falso. Aqui no inconsciente coletivo tem todas as informações, que nem o Hélio Couto fala. As informações estão disponíveis para todos. Basta que a gente transcenda o ego, olhe para a sombra e acesse o nosso inconsciente pessoal, acesse o inconsciente coletivo, que tem todas as informações, e deixe a nossa centelha divina, que está aqui, bem... Lembra quando a gente fala, tem que buscar dentro, não está fora, é dentro. Então, eu pego o meu ego, uno com a minha sombra, ilumino a minha sombra, aquelas coisas que eu tenho, já falo de sombra, que eu escondo de quem? Daqui, ó, do externo. Eu escondo que eu tenho inveja, eu escondo que eu tenho raiva, porque eu sou uma menina boazinha. Minha mãe falou que eu era uma menina boazinha. Então, eu uso uma máscara de menina boazinha. Só que essa menina boazinha, quando fala sim, 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 sim para todo mundo, porque minha mãe falou que tinha que ser boazinha, que eu era uma menina boazinha, esta máscara, ela faz com que a tua sombra fale para você. Você não é boazinha. Você falou sim para aquela tua amiga, querendo dizer não. Você falou sim para o teu marido, querendo dizer não. Você falou sim para o teu filho, querendo dizer não. Você está se anulando, querida menina boazinha, tá? Então, a ideia é que o nosso ego olhe para as nossas sombras, acesse o nosso inconsciente pessoal, onde estão lá os traumas, os dramas, as alegrias pessoais nossas. Venha para o inconsciente coletivo, onde as informações, todas as informações estão disponíveis. Acesse o nosso eu superior. Nossa centelha divina. O que você quiser dar o nome aí. Centelha divina. Qual nome você achar mais bonito? Acesse essa centelha divina e volte aqui, passe, transcenda a sombra, ilumine a sombra, passe pelo ego, que é a nossa persona, a mãe, a esposa, a filha, a irmã, a empresária, a terapeuta, a dona de casa. Transcenda essa persona e se mostre para o mundo. Como que eu vou me mostrar para o mundo? Unindo o meu ego com a minha centelha divina. Eu vou co-criar a minha realidade a partir da minha centelha divina. Eu vou co-criar a minha realidade unindo o meu ego à minha centelha divina. O meu ego é importante. O ego é importante. Aqui, para esta realidade, é importante o papel da mãe, importante o papel da filha, importante o papel da empresária, da dona de casa. Porém, quando eu compro a ideia que eu sou mãe, eu tive filhos, e aí eu esqueço que além de eu ser mãe, eu sou mulher. Que além de eu ser mulher, eu sou filha. Que além de eu ser filha, eu sou irmã. Que além de eu ser irmã, eu sou amiga. E aí eu misturo todos os papéis, que é isso. Quando a gente fala de ordem no sistema, é colocar cada papel em seu lugar. Cada persona agindo no seu lugar. Quando eu estiver diante da minha mãe, eu tenho que ser a filha. Quando eu estiver diante do meu filho, eu tenho que ser a mãe.
Quando eu estiver diante do meu irmão, eu tenho que ser irmã. Entende? Só que quando a gente cria um bolo, embola todos esses papéis e cria uma desordem, a gente age como irmã, como mãe do irmão, a gente age como filha do filho, a gente tem gente que briga com o marido e vai lá reclamar para o filho, o seu pai, ou separa do marido e coloca o filho contra o pai contra o filho. Gente, vira uma bagunça, uma desordem, por isso que cria tanta caca, tanto, entendeu? Como é que eu tenho que ser com meu marido? A mulher. Agora eu vou entrar no papel da mulher, porque se eu estiver na mãe quando eu estiver com meu marido, não vai ter namoro, não vai ter conexão, ou eu vou ser a mãe do meu marido. E aí vai dar bode. Por que vai dar bode? Porque o marido vai buscar uma mulher, a mulher vai buscar um homem. Aí que acontecem as traições, porque eu estou sendo mãe dele em tempo integral. Não que de vez em quando meu marido está carente da energia da mãe, eu vou dar um carinho de um lugar mais materno. Mas eu não posso me tornar a mãe do meu marido. Eu me lembro, vou contar essa história para vocês terem consciência do que é. Eu acredito que eu já tinha consciência sistêmica quando eu me casei. Porque quando eu me casei, eu me lembro que, fazia uma semana que eu estava casada e o meu marido me cutucou, falou assim, hein, você não vai levantar fazer café para nós? Eu falei, café? Aquilo já me causou um certo desconforto. Porque assim, eu trabalhava junto com ele, mesmo tempo que ele. Por que eu, na minha cabeça, não entrava? Por que eu tenho que levantar fazer café para ele se a gente trabalha, nós dois trabalhamos fora, então acho que tem que ser dividido. Então a gente foi criando uma consciência entre nós dois desde o início. Por isso que a gente tem um casamento de 25 anos. Porque eu não entrei no papel da mãe dele. Aí eu falei, tá, levantei fazer café, mas aquilo ficou meio assim. Aí, uma outra semana, ele falou assim, meu sapato tá feio, você vai engraxar para mim? Eu falei, não vou engraxar. Mas minha mãe engraxava para mim. Eu falei, então você volta para casa da sua mãe, porque eu não sou a sua mãe. Naquele momento eu não tinha consciência do sistêmico, mas eu agi sistemicamente. Porque se eu entro no lugar de mamãezinha dele, engraxar o sapato dele, entregar para ele limpinho, bonitinho, eu entro no lugar da mãe. Eu saio do lugar da mulher e me perco de mim mesmo, porque aquilo não era verdadeiro para mim. Eu não tinha que ficar limpando, lavando, cozinhando sozinha, sendo que eu trabalhava fora também. Então, o que a informação era para mim? Tipo, eu trabalho fora, mas em casa os dois têm que trabalhar, os dois têm que fazer. Seu sapato você tem que engraxar, você tem que cuidar. Eu cuido dos meus sapatos. Ok? Então já ampliou a consciência ali, mesmo sem saber, já era uma consciência sistêmica. Tá? Isso é um exemplo, porque muitas mulheres entram no lugar de salvadora do marido, de mãe, fazem tudo, se esgotam, trabalham fora, vêm para casa, limpam a casa, fazem tudo para marido, para filho, são verdadeiras escravas de marido e de filho, adoecem, chegam no final da vida toda estrupiada, porque não colocaram limites, porque misturaram os papéis, embolaram, ficou tudo misturado. A mãe, a mulher, a filha, e se perderam de si mesma. E se elas mesmas se escravizaram, elas não colocaram limite nos filhos e falaram, aqui, a louça, vem lavar. Eu cozinhei, você lava. Eu lavei, você passa. Levanta, arruma, entendeu? Se embolaram, elas se tornaram a mãe, a filha, a amiga, tudo, a empregada. Gente, é preciso clareza. Agora eu sou a mulher, agora eu sou a filha, agora eu sou a irmã. Nós desempenhamos, através do nosso ego, diversos papéis. Mas é preciso colocar
limite, limite. Até aqui eu te auxilio. Daqui para frente você cresce, você faz, tá? Então, é preciso cocriar a partir do... A gente só cocria quando a gente une ego à centelha divina e vai para o mundo externo. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente expande isso aqui, ó. Essa linhazinha azul aqui, ó, a gente vai expandindo ela, vai acessando o que está no inconsciente pessoal e o que está no inconsciente coletivo. A gente vai acessando. Não é para fora que a gente expande, é para dentro. Quando eu olho para as minhas sombras, quando eu olho para as minhas dores, quando eu olho para as minhas mazelas, quanto mais eu mergulho em mim, mais eu expando a minha consciência. Quanto mais eu mergulho em mim, mais eu expando a minha consciência. Então, nesses 11 anos que eu estudo constelação familiar, barras de Axis, Theta Healer e diversos cursos que eu fiz, foi para quê? Nossa, a Cleia vai fazer mais um curso. Para mergulhar em mim, para mergulhar e encontrar as minhas dores e liberar as minhas dores, os traumas, as cacas, aquelas cacas que estavam em mim grudadas. Só é possível mergulhando em você, encontrando quem verdadeiramente você é, saindo dos paradigmas, das crenças, dos traumas, das dores tua, do consciente pessoal, tua e do teu sistema. Lia está falando ali, como mulher que não trabalha fora, mesmo assim é correto ela dar conta de tudo em casa? Claro que não. Vocês já perceberam que mulher que trabalha que não trabalha fora, eu tenho essa visão, gente, não sei vocês. Mulher que não trabalha fora tem mais trabalho do que a que trabalha fora. Porque o trabalho de casa é um trabalho que não termina. Você lava, você passa, você cozinha, no outro dia tem tudo de novo para fazer. E quando você não leva a consciência para os teus filhos, para o teu marido, que eles têm que ajudar, que eles moram ali, e que não é porque você não trabalha fora, que você é a escrava, você não é escrava. Uai, tirou a roupa? Joga lá no cesto de roupa suja. Não tem que tirar a roupa, pisar em cima e largar ali. Brincou com os brinquedos, guarda no cesto de brinquedo. Eu não tenho que, na hora que eu vou lá limpar, guardar brinquedo para daí limpar a casa. Para, gente. Eu fico em casa, eu cozinho, lavo, passo, cuido de coisa de criança, vou no mercado, vou... Aí o marido chega em casa, tem que encontrar a comida pronta, porque se... Não, gente, não. A mulher que trabalha em casa, para mim, no meu ponto de vista, ela trabalha muito mais do que qualquer outra. E ainda tem aquelas que trabalham fora e vêm para casa e são escravas em casa, porque ela não educou os filhos, ela condicionou a ser escrava. Ela se colocou num lugar, ela comprou a ideia que ela tinha que fazer tudo, que ela tinha que dar o pratinho feito para o filho, que ela tinha que mastigar e dar só para o abençoado engolir. E aí ela incapacita o próprio filho, ela incapacita o próprio marido. Ela se coloca no lugar de escrava. Ela se coloca no lugar de escrava. Então, não, ela não tem que dar conta de tudo em casa. Ela tem que mostrar para eles, sim, existe uma ordem aqui dentro dessa casa que precisa ser seguida. Eu vou fazer a maior parte das coisas, porque eu estou 100% do horário em casa, mas vocês vão cuidar das próprias coisas de vocês. Você vai levantar da sua caminha e vai arrumar sua cama. Você vai tirar sua roupinha e levar na lavanderia. Você vai cuidar do seu tênis. Eu me lembro que tinha épocas da nossa vida que a gente tinha funcionária. E aí, só que minha mãe sempre me ensinou. Lavar calcinha, lavar calçado, cuidar da própria roupa, da própria higiene.
Entende? Então, nós damos o tom. Quando eu falei para o meu marido, não, eu não vou limpar o seu calçado, eu não vou engraxar seu calçado, eu dei o tom na segunda semana de casada, de como seria. Porque se eu limpo, se a menina boazinha que a mãe falou que você era, diz sim, mesmo com desconforto no estômago, ela vai lá e limpa, engraxa o sapatinho do marido, ela vai, 1 ano ela engraxa, porque até 1 ano você está querendo agradar o marido, aquela coisa ali, 2, 3, 4, você pode até engraxar 10, 15 anos, mas você vai chegar no final da tua vida, todas as vezes que você disse sim, querendo dizer não, você vai adquirir uma patologia. E aí você vai ser daquelas mulheres, daqueles homens, que tem várias doenças durante uma vida inteira e não sabe por quê. Ah, e coleciona cirurgia, patologias. Eu conheço um monte de gente assim. Conheço um monte de gente, inclusive pessoas que já faleceram, que tinham diversos problemas de saúde. Por quê? Porque compraram uma ideia, uma crença que elas tinham que dizer sim para tudo e para todos. Sim, sim, sim. A minha sogra era uma pessoa assim. Ela dizia sim. E aí, com o tempo, eu fui falando para ela, vovó, a gente almoçava na casa dela todo sábado. Era o nosso dia de almoçar na casa dela. E eu falei para ela, vovó, o dia que a senhora não tiver afim de fazer almoço, não precisa estar doente. Só fala, não estou afim, não vou fazer. E eu fui falando para ela, a senhora tem que aprender a dizer não. Só que ela já estava numa fase da vida dela que ela já tinha adquirido muitas patologias. O corpo dela já tinha deteriorado, muito problema de saúde. Várias cirurgias, vários problemas, entende? Então, quando a gente entra na persona da menininha boazinha ou do médico maravilhoso que tem que performar, do empresário que tem que performar, a partir somente do ego, nós sucumbimos. Por que tem muitos empresários com muito dinheiro? Eles têm dinheiro que não sabem onde coloca, mas estão morrendo de câncer, estão morrendo com alguma patologia séria. O que aconteceu? Criaram, eles não cocriaram, eles criaram a partir somente do ego. Eles estudaram, eles foram disciplinados, eles foram pessoas extremamente corretas, né? Só que criaram só a partir do ego, só a partir de uma pequena parte que nós somos. Nós somos feitos de ego, sombra, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, e através disso tudo nós acessamos o nosso eu superior, a nossa centelha divina. E quando nós pedimos para a nossa centelha divina, eu agora, né, quando a gente expande essa consciência, esse 5% vai expandindo aqui, vai entrando em contato com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, nós cocriamos a nossa vida. E aí sim, a gente cria dinheiro, a gente cria alegria, cria relações saudáveis, cria amor, cria de um lugar muito maravilhoso. Sem criar o quê? As cacas, os traumas e os dramas. Sem criar patologias para o nosso corpo. Porque se você é um grande empresário, que você cria a partir do ego, que você tem que trabalhar, um médico ou uma advogada, que você tem que trabalhar 12 horas por dia. Sim, você cria uma riqueza física. Porém, você não olha para isso que o corpo, o que o meu corpo precisa? Ele precisa de descanso, ele precisa de água, comida, relaxar. E não é uma vez no ano, nas férias. Todos os dias, se a gente tiver pequenas doses de descanso. Pequenas doses de descanso, tá? Então, quando eu crio a partir do ego,
eu entro na separação. Separação, o que é essa separação? Raiva, inveja, brigas, eu aponto o dedo, julgamentos, o ego julga. Ah, você está errado, você não sei o quê, você é aquilo outro. Quando eu cocrio, unificando ego e centelha divina, eu saio dos julgamentos. Aquilo que a gente tanto fala no Axis e tal. Sair dos julgamentos. Eu abaixo as barreiras. Julgamento é como se fosse um muro que me protege. Eu abaixo as barreiras e olho para os outros também como centelha divina. E olho para as pessoas que têm opinião diferente de mim e sim, eles também são centelhas divinas. Nós somos uma centelha divina que veio para o planeta Terra experienciar uma vida humana na 3D. Só que aqui nessa 3D existe a separação, o certo, o errado, o bom, o mal, o bonito, o feio. Quando eu estou integrada com a minha centelha divina, não existe separação. Eu saio dos julgamentos. Sabe aquele julgamento que eu falei até outro dia num vídeo, onde só a tua religião é a certa. Ah, só se você for para a igreja X que você vai para o céu. Porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Mentira! Você comprou uma crença. Você acredita num paradigma limitado. Tudo aqui é sobre Deus. E quando a gente tenta limitar Deus, nós vamos para nossa mediocridade. Nós somos medíocres quando nós limitamos Deus. Com um nome dentro de uma religião, com um nome específico. Quando você realmente expande a tua consciência, vive a tua centelha divina, deixa a tua centelha divina que está aqui, ó, que você só ultrapassa, você só consegue acessar olhando para as suas sombras. Se você não olhar para as suas sombras, você não consegue acessar o teu inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e acessar o seu eu superior, a tua centelha divina. Mas sabe por que você não acessa o teu inconsciente pessoal, o teu inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo e o teu eu superior? Porque você se acha o máximo, porque você comprou crenças da religião, do teu líder religioso, do teu pai, da tua mãe. Você comprou a crença que menino só usa azul, menina só usa rosa. Isso é uma crença. Você comprou a crença que se você não for para a religião X, você vai para o inferno. Outro dia não, faz um tempo, uma conhecida minha falou assim, eu falei para ela que a Valentina estava indo numa igreja evangélica e tal, e nós somos católicos. E ela falou assim, ai amiga, mas você sabe que só os católicos vão para o céu. Aí eu falei para ela, minha amiga, eu sei que tá mais fácil o povo que mora lá no Ferrugem ir para o céu do que algum católico ou algum evangélico. Essa ideia de que só os católicos, só evangélicos, só não sei quem vai para o céu, é uma crença limitada. Como é que você ouve Deus aqui nesta realidade? É na evangélica? Vai para a evangélica. É na católica? Vai para a católica. É na Umbanda? Vai para a Umbanda. Sai do paradigma que só assim o assado você vai acessar o reino dos céus. O que faz sentido para você? Programa sua mente, o seu corpo, o que você quer sentir durante o dia. Já acorda de manhã, olha, eu escolho sentir alegria, eu escolho encontrar pessoas felizes, eu escolho ser a luz, eu escolho ser a alegria, eu escolho ser a consciência, eu escolho ser contribuição, eu escolho me sentir
livre, feliz, saudável. Sai da crença que só se você seguir uma forma e uma estrutura, quando você nasce, cresce e morre, só dentro do sistema, do padrão do seu sistema é que é certo. Não. Expandir a consciência é entender que existiu um padrão no seu sistema, mas que você pode escolher diferente, desde que você expanda a sua consciência e comece a criar a partir da sua centelha divina. E não só a partir de uma pequena partezinha tua, que é a persona, o ego, a mãe, a mulher, a filha. Aquilo que você comprou. Olha, minha filha, eu não fui criada dentro desse sistema. Vocês sabem que eu fui criada numa família totalmente não convencional. Mas tem pessoas que a mãe ensinou, o pai ensinou, que não podia se separar. Que se separar, a igreja fala, se você separar, você vai queimar no fogo do inferno. Aí a pessoa fica casada uma vida inteira com um homem que abusa dela, com um homem que não deixa ela cortar o cabelo, que fala para ela que se ela cortar o cabelo, ele vai largar dela. Com um homem que não deixa ela estudar, fazer cursos, expandir a consciência, que fala que isso é coisa de mulher safada. Falei para o meu marido outro dia, amor, que bom que eu casei com você, e que você nunca me impediu de eu estudar, de eu buscar, de eu expandir. E eu acredito que eu só estou casada porque eu expandi a minha consciência. Porque senão eu tinha entrado em paradigmas, em coisas, em crenças que a minha mãe me ensinou, que todo homem trai, eu já tinha me separado. Eu já tinha criado essa realidade para mim. Então, você tem que entender que o teu ponto de vista cria a tua realidade. E para você expandir esse ponto de vista que é limitado, que é o seu ego, que é a sua persona, que é a máscara que você se coloca no mundo, você tem que acessar as tuas sombras, aquilo que está no seu inconsciente pessoal, as histórias do teu sistema, as histórias da tua família, as dores no inconsciente coletivo. Você tem que acessar tudo isso aqui. Expandir não é ir para fora, expandir é ir para dentro. É entrar no teu inconsciente pessoal, entrar no inconsciente coletivo e acessar o teu eu superior. Como a tua alma divina escolhe experienciar esta vida humana. Como é que ela escolhe experienciar esta vida humana? Gente, eu não falei nem metade do que eu ia falar, e já deu 48 minutos. Eu preciso falar mais coisas sobre isso, sobre expandir a consciência, mas não vai dar tempo, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Quando a gente está no ego, nós entramos na revolta, nós brigamos com a realidade, porque político, porque economia, porque fulano, porque ciclano. Quando nós estamos no ego, nós culpamos o outro, nós apontamos para fora, nós somos a vítima. A gente é vítima do sistema, da sociedade, do nosso sistema familiar, nós somos a vítima da economia. Aí que você entra na revolta, você aponta o dedo, você julga, você chora, você esperneia, você se debate toda. Aí quando você fala, não, peraí, esse padrão aqui de relacionamento, dedo podre, que tem muita mulher que fala, eu tenho dedo podre. Deixa eu olhar para isso aqui. Da onde vem essa crença desse dedo podre? Deixa eu olhar para a minha sombra. O que é que tem aqui na sombra que faz eu criar, que faz meu ego escolher sempre um filho da
polícia para se relacionar. Entende? Então, você olha para as tuas sombras, para os teus medos. Ah, eu quero muito me casar, mas a minha mãe falava que todo homem trai. Se eu tivesse acreditado mesmo nisto, se essa crença tivesse grudado em mim, eu não me casaria. Por que eu ia me casar se todo homem trai? Minha mãe tinha um prostíbulo, e todo homem que ia no prostíbulo eram homens casados. Então, na mente dela, para ela, o paradigma dela era que todo homem trai. Você acha que a Cleia ia se casar se ela tivesse acreditado no paradigma de que todo homem trai? Eu não acreditei, mas por um bom tempo da minha vida, da minha história, esse paradigma rondou. Esse paradigma me assombrou. Eu falo que o meu primeiro ano de casamento foi o ano mais terrível, mais terrível. Por quê? Porque eu morria de medo do meu marido me trair. Aí eu fui fazer terapia, eu fui para psicóloga, eu fui olhar para isso, eu fui fazer o quê? Eu fui olhar para as minhas sombras. Eu fui acessar as minhas sombras, que são os medos, a insegurança, a escassez. Eu fui acessar esses paradigmas que faziam eu brigar com meu marido, brigar quando ele olhava para o lado. Tinha ciúmes, era horrivelmente a ciumenta, era uma catástrofe. Eu era chata, a gente saía, a gente voltava brigado, porque daí encontrava a mulherada que ele tinha ficado, porque ele tinha ficado com milhões de mulheres na cidade que a gente mora. Aí eu encontrava, aí eu ficava chateada, eu ficava emburrada, eu achava que ele tinha olhado. Devia ter olhado mesmo, né? Enfim. Então, eu fui acessar essa sombra e transcender essa sombra para acessar o meu inconsciente pessoal, os problemas do meu sistema, as dores, os abusos que eu vivi durante toda a minha infância, o ambiente hostil que eu vivi. Fui acessar o inconsciente coletivo, onde está tudo disponível para mim. No inconsciente coletivo estão todas as informações. Basta que eu permita que a minha centelha divina acesse, libere essas informações para o meu consciente pessoal, ilumine as minhas sombras, transcenda o meu ego e venha aqui, criar a minha vida de um lugar mais consciente, de um consciente expandido, de um consciente que experiencia esta vida humana com alegria, com sabedoria, com leveza, sem entrar no trauma e no drama, sem entrar nas dores do sistema, nas dores pessoais, sem aumentar aquilo que não precisa ser aumentado. Focar naquilo que eu escolho produzir para mim, naquilo que eu escolho expandir. O que é? O que é que eu escolho expandir na minha vida? É nisto que eu tenho que focar. É isso que eu tenho que dar luz. Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui mais. O ego, ele só reage. Foi assim que eu vivenciei quase 35 anos da minha vida. Reagindo. Aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a expandir. Quando a minha mãe faleceu, eu fui fazer formação de constelação, eu fui atrás de um monte de formação, fui julgada pra caralho, gente, até por um monte de gente. Nossa, a Cleia é formada em administração, em direito, agora está fazendo esses cursos de terapia. Pra quê? Pra que a Cleia está estudando mais se ela é uma advogada? Quem era advogada aqui? Meu ego. Sabe por que eu fui fazer direito? Porque a minha mãe falava que a filhinha dela ia ser doutora. A minha filha vai ser uma advogada. Eu não entendi por que eu fui fazer direito. Amei direito, amei. Mas foi
a partir do ego, de uma crença da minha mãe que falava que a filhinha dela ia ser doutora. Sabe o que ia acontecer se eu fosse? Eu tirei a ordem, eu deixei a ordem ativa por muito tempo. Eu só atuei como advogada nas nossas empresas, mas eu não atuei para fora. O que aconteceria se eu atuasse como advogada porque eu tinha estudado e porque agora eu tinha que atuar, porque eu era advogada, que nem muita gente falou para mim. Por que ela não atua? Ela já tem a ordem e não sei o quê. Fui julgada por diversas pessoas da minha família, por gente próxima. Fui, sim. Sabe o que eu fiz? Ó, graças a Deus, eu expandi a minha consciência. Eu deixei ativa a ordem enquanto foi verdadeiro para mim. Depois, pronto, acabou. Aí eu comecei a estudar, expandir a consciência, fazer as terapias, fazer os cursos. E eu comecei a atender. Eu comecei a atender como terapeuta, como consteladora familiar, consteladora de diagnóstico empresarial. Eu comecei a olhar para o mundo de outro jeito. Eu comecei a contribuir com o mundo de outro lugar. Não mais a partir do ego, da persona, sabe? Que, na verdade, eu usava a persona da pessoa burra, da mulher burra. Porque eu tinha acreditado que eu era burra. Sabe? Eu não conseguia até nem atuar como advogada verdadeiramente, porque eu tinha uma crença de que eu era burra. E aí eu não conseguia, e aí eu estudava e não conseguia contribuir, não conseguia expandir, distribuir, porque eu tinha uma crença limitante de burrice. Só quando eu expandi a minha consciência, eu olhei para a minha sombra, para a minha dor, que eu acessei meu inconsciente pessoal, olhei para os meus problemas pessoais, meus problemas familiares do sistema, olhei para o inconsciente coletivo que é vasto, que tem todas as informações para mim. Se eu escolho ser uma terapeuta, eu posso ser uma terapeuta. Se eu escolho ser uma advogada, eu posso sim atuar como advogada. Se eu escolho ser mãe, eu posso atuar como mãe, mulher, amiga, filha. Está tudo disponível aqui. O que é que você vai escolher? O que é que você vai escolher? Agora, se você ficar a vida inteira acreditando nas crenças que enfiaram na tua mente, que você comprou como verdade, que você não pode... Nossa, teve uma pessoa que falou para nós, uma pessoa conhecida, que ela ia parar de estudar, porque se ela estudasse mais, ela expandisse mais a consciência, ela ia separar do marido. E sim, isso pode acontecer. Quando você começa a expandir a tua consciência, que o marido fica travado, parado, das duas uma, ou ele cresce junto com você, ou vocês se separam. E ela percebeu que o marido não ia expandir, não ia estudar, e ela resolveu ficar limitada. Só que qual é a chance dessa pessoa ser feliz lá com 60, 70, 80? É mínima, porque ela sabe que ela pode mais. Quando a gente vê, não tem como desver. E aí pode chegar lá com 60, 70, e ela fala, meu Deus, tô aqui, parei no tempo por conta do fulano, e aí ela pode começar a culpar o fulano. Porque ela parou no tempo. O que eu falei na caminhada, se vocês olharem os stories aí, ela desacelerou o passo para ficar ao lado. Na caminhada de sábado para domingo, eu percebi que eu precisava acelerar. E isso acontece na nossa vida também. Quando é que eu preciso acelerar, criar condições para poder ajudar quem não está escolhendo no momento? Porque meu marido não é obrigado a escolher naquele momento que eu estou escolhendo. Só que eu não posso me limitar. Porque quando eu vi, não tem como desver. O que a gente viu, não tem como desver. Então, pare de se limitar. Pare de se colocar numa caixinha pequena, onde você não cabe.
onde você não cabe mais. Pare de se submeter a abusos. Quando teu marido fala, não, porque você não vai fazer aquele curso, porque você não vai cortar o seu cabelo, porque você não pode isso, você não pode aquilo. Um relacionamento, ele só faz sentido e ele só te faz crescer se o outro não te limita. Se ele te dá a possibilidade, se ele permite que você cresça, mesmo que ele não queira crescer. E eu falo sempre pro meu marido, eu só cresci porque você não me barrou. Porque talvez eu também entrasse nessa ideia de, tipo, deixa eu parar, porque senão eu vou me separar. E para mim eu não quero, para mim a família é importante. Porque se a família é importante, você acaba se limitando, porque tem ali a mãe, a mulher que não pode. Eu sou mãe, tá? Eu sou mãe, eu sou mulher, mas eu sou amiga, eu sou empresária, eu sou terapeuta, eu desempenho diversos papéis aqui nesta realidade. E se eu fico presa a um único papel, eu me limito, e aí o meu corpo começa a vir o quê? Meu corpo começa a doer, meu corpo começa a falar, ó, vou te socar aqui. Enquanto você não expandir, você vai apanhar. Você vai apanhar. Vai vir um problema no joelho, vai vir um problema no quadril, vai vir um problema na cabeça, vai vir um problema no fígado, vai vir problemas. Para você se movimentar, para você expandir. Expandir a sua consciência é isso. Acessar aquilo que você verdadeiramente é, que é uma centelha divina. E não só o ego. Você não é só a mulher, só a filha, só a irmã, só a empresária, só a médica, só a dentista, só a empregada doméstica. Você não é só uma coisa. Você faz parte de um todo, que existem infinitas possibilidades. Qual é a possibilidade que você deseja acessar? Qual é a possibilidade que você escolhe acessar? E para isso, para você acessar quem você verdadeiramente é, mês que vem nós vamos ter um workshop entrando no sendo você. Então, se você quer acessar quem você verdadeiramente é, venha para o nosso workshop, entrando no sendo você. Eu vou passar ferramentas de expansão de consciência, eu vou passar ferramentas para você aprender a dizer não, para você aprender a acessar você e sair daquilo que te contaram que você era, e sair daquilo que te falaram que era o certo, que era o bonito, que era o que a sociedade aceita. Você está aí presa no que a sociedade aceita e você se perde de você. Porque você se desconectou da tua centelha divina. Daquilo que verdadeiramente é o que faz você sentir a alegria de viver. Que é o que eu estou fazendo hoje. Eu sinto alegria, prazer em ensinar sobre expansão de consciência. Porque se eu tivesse lá na advogada que me falaram que eu tinha que ser porque eu tinha conseguido tirar a ordem, talvez estivesse tudo estrupiada, toda estrupiada. Por quê? Por que a Cléia se formou e tirou a ordem? E sim, foi advogada por um tempo. Porque a minha mãe falou que eu seria advogada, que a filha dela seria doutora. E a minha criança comprou aquilo como a verdade. Eu criei uma caca. Gente, eu vou contar para vocês outro dia, não agora, porque senão já deu 1h04 de live. Como é que eu criei a advogada? De que lugar que eu criei a advogada? Qual foi a caca que eu criei para mim para criar a advogada? Eu vou contar para vocês outro dia num vídeo aqui. Tá bom? Não vou contar agora, porque senão vai extrapolar e a live vai cair. Gente, beijo. Mês que vem tem um workshop Entrando no Sendo Você. Este workshop vai acontecer em 2 formatos, online e presencial. Para você que quer acessar o workshop online, vai ter possibilidade. E para você que
que mora em Sinop ou que mora aqui na região vai ter ele presencial. Eu depois disponibilizo as datas que eu tenho que ver na agenda direitinho. Um beijo, tenha um dia abençoado, iluminado, uma semana maravilhosa e desejo do fundo do meu coração que você acesse a sua centelha divina, quem você verdadeiramente é. Que o bom, o belo, o leve e o divertido te encontrem aonde quer que você vá. Gratidão, Lia. Beijo.